Deus é maravilhoso. Nessa noite de oração, nós temos uma notícia muito feliz. Nós sabemos que o nosso irmão que estava enfermo, Deus tem sido bom para com ele. Nosso irmão Reginaldo, ele está em plena fase de restauração. E já está animando-se para vir aqui à igreja, vencendo aquele diabo. E continue orando por ele, viu? Amém. Mas eu estou muito feliz com isso. Amém. Eu tenho dobrado meus joelhos e orado sempre por ele. E ele é um exemplo. Se você ainda não entendeu, você entenda agora. Todos aqueles que são para mim de alguma ajuda têm sido alvo de Satanás. E eu mesmo tenho sido atacado. Porque o diabo não quer que essa igreja prospere. Nunca quis. Nós temos muitas lutas, mas eu entendi que nós devemos ir adiante. Você pode ficar acuado. Eu penso que não é bem que eu entendi, não. É que eu fui tão acuado, que se eu não fizesse nada eu morreria. O irmão Brando contou essa história, que o irmão teve um sonho, e no sonho ele via um pequeno diabo, que dizia, bu. O irmão aí tremia, vindo aquele diabo do tamanho de um palmo assim. Ele via, é um diabo, e o diabo, bu. Ele tomava um susto com o diabinho e o diabo crescia no sonho do irmão. E cada vez que o diabo fazia bu, o irmão tinha medo, o diabo crescia. E assim aquele que era um diabinho é só um diabinho. Começou a ficar grande, de maneira que podia destruir o irmão. Então, quando ele se viu que estava diminuindo, quase sumindo perto daquele diabo, que podia ser pisado, esmagado por aquele demônio, o irmão disse, quando ele disse bu, o irmão disse bu. O diabo então diminuiu um pouquinho. E o irmão disse de novo bu. E o diabo então diminuiu mais um pouco. Ele continuou bu. E o diabo começou a diminuir até sumir. Então, se o diabo disser para você bu, você devolva para ele bu. Você está condenado. Eu fui justificado por Jesus Cristo. Amém. Meu futuro é em um trono com o Senhor, e seu futuro é no lago de fogo. Verdade. Ele é o condenado. Se tem alguém que pode caminhar com a cabeça erguida, com firmeza no mundo, são os filhos de Deus que foram salvos pela graça. Não devemos temer o diabo. Amém. Comigo aconteceu não assim, mas é que eu sempre vejo o diabo agindo da mesma maneira nessa igreja. E eu sempre amigo, sempre tentando ajudar, mas as pessoas que nós ajudávamos e tínhamos dó delas, não tinham dó de nós, e se viravam para os novos, e despejavam sobre novos irmãos seus problemas, suas dores, suas frustrações, e finalmente o trabalho do Senhor é que era prejudicado, porque não ia adiante. Vidas deixam de ser abençoadas e a obra deixa de caminhar. Então o que Deus faz? Deus manda o renovo. Então vem o mesmo velho diabo e faz a mesma coisa, usando velhos crentes, velhas pessoas. E eu durante muito tempo agia com misericórdia para com essas pessoas, entendendo que elas não sabiam o que fazem, que estavam sofrendo. Mas se uma pessoa chega para você e tem coragem de denegrir a imagem do seu pastor, por exemplo, com coisas que não pode provar, você não deve ter pena disto, não, é diabo. Deve ser repreendido da mesma sorte.
se chega alguém para você para denegrir a imagem de um irmão que você sabe que é um de nós, comunga conosco, e fala de um irmão sem amor, sem carinho, isso é Satanás dividindo a igreja do pastor e os irmãos de irmãos. E Deus abomina quem semeia discórdia entre irmãos. Deus abomina quem semeia discórdia. Um dia o profeta foi num lugar que cria na Trindade, e ele pregou ali para esses irmãos trinitarianos. E do outro lado, outro dia, ele foi e pregou nos irmãos que não criam na Trindade, eram unicistas, eles eram do só Jesus, e quiseram que o profeta tomasse posição ou com um, ou com a Trindade, ou com a unicidade. Quer dizer, duas doutrinas. De que lado você vai ficar, William Branham? Com os trinitarianos, que creem no Deus Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas, ou vai ficar com esse, com nós que só cremos então em Jesus? Ele disse: eu não vou ficar nem com um, nem com o outro, eu vou ficar entre vocês. Aleluia. Eu vou ser irmão de vocês dois, mesmo com doutrina errada. Vejam só, ele disse: eu vou ficar entre vocês, porque atrás da doutrina tem um ser humano, tem um irmão que está atrapalhado. Então eu vou rejeitar, vou deixar que o irmão morra, porque eu não concordo com o aspecto bíblico que ele crê lá. Não era isso que o profeta fazia, ele amava a todos. Se numa questão doutrinária, como a Trindade, que é bem clara na Bíblia, o nosso profeta não estava rivalizando entre irmãos, imagine com coisas pequenas nós fazendo divisão uns com os outros. Isto não está certo. Então esse tipo de diabo deve ser combatido. Nunca aceite alguém falar mal do seu pastor para você, e nunca aceite alguém falar mal de irmão para você. Ele está sendo usado pelo diabo. Se você quer falar mal de mim, fale mal de mim para mim mesmo. Venha para mim e fale de mim. Não fale para outro de mim. Isso não vai me ajudar em nada. E se você fala mal de alguém, se você pensa mal de alguém, você quer um remédio para você não falar mais mal de ninguém? Você passe a orar por essa pessoa. Você não vai conseguir falar mal e orar para que Deus abençoe a mesma pessoa. Lembram-se de Cristo? Nos ensinou a orar. Orai por aqueles que vos perseguem. Se você tem dificuldade e fala mal de alguém, o remédio está posto. Comece a orar por ele. Sua consciência vai brecar, vai frear a sua língua. Você não pode pedir para Deus abençoar e falar mal daquela pessoa que você quer que Deus abençoe. Então mude assim sua mente. Então, de tanto ser apertado, acuado, eu só tive uma atitude para plausível, era ir adiante, era ir contra o inimigo. Desde então eu entendi o que está acontecendo, e fica fácil quando você descobre a maneira que Satanás atua. Então você sabe como combatê-lo, e você sabe, e logo, se você sabe como Deus atua, você sabe como é que, se você sabe como Satanás está atuando, você sabe como Deus está atuando, porque ele é exatamente o contrário de Satanás. Se Satanás fala mal, o Senhor Deus fala bem. Se Satanás mente, Deus então diz a verdade. É sempre assim. Amém? Então eu tenho visto isto, e quando não é assim, aqueles que estão de alguma maneira ajudando a obra têm problemas. Nós, em nosso trabalho aqui, temos pelo menos 3 pessoas que nos ajudam, atingidas por Satanás de alguma maneira. Uma delas já começou a vencer, que é a irmã Reginaldo. Tem outras. Então continue orando em sua casa, dobre seu joelho, olhe pelo povo, para que Deus tenha misericórdia, que Deus visite, amém? Que Deus ajude e que Deus faça algo, e Deus fará. Amém?
Então a notícia boa acerca do nosso irmão Reginaldo. Amém? Nessa noite de oração, nós ainda vamos orar. Vamos ficar de pé. No livro de Judas, o penúltimo livro da Bíblia, versículo 4 e versículo 12. Todos acharam? É só um capítulo do livro de Judas, não é? Mas antes vamos orar. Senhor Deus, enquanto nos aproximamos da Tua Palavra, eu peço que Tu nos inspires, Senhor, fale conosco. Obrigado pelas bênçãos que nós temos recebido. Obrigado pela melhora do nosso irmão Reginaldo. Oh Deus, obrigado, Tu és tão bom, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado porque o Senhor atende nossas orações. Muito obrigado. E agora, enquanto lemos a Tua Palavra, Senhor, fala conosco mais uma vez. Em Teu nome, Senhor Jesus Cristo. Amém. Verso 4. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Verso 12. Estes são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos, sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma a outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. É a Tua palavra, Senhor. Nos inspire agora. Fala conosco. Em Teu nome, Senhor Jesus. Amém. Podeis entrar. Antes de orarmos, eu apenas queria deixar isto com os irmãos. Há um povo introduzido no meio do povo de Deus. Nunca esqueça isto. O povo de Deus é fácil de lidar. O povo de Deus ama a palavra. O povo de Deus pergunta: como é que eu faço para servir melhor a Deus? Então você diz: faça isso, isso e isso. Ele vai e faz. Amém. O povo de Deus é aquele que diz: o que eu posso fazer pela obra? E faz pela obra. O povo de Deus é aquele que não dá trabalho, ele quer trabalho, ele quer trabalhar. Esse é o povo de Deus. É fácil de lidar com ele. Ele é simples, ele não é arrogante, ele é respeitoso, ele é manso, ele é bom. Esse é o povo de Deus. Amém. Você pode pegar um coxo, lugar de alimentar animais, e pode colocar ali para que as ovelhas comam. Muitas ovelhas comem em um coxo só, mas 2 bodes não comem no mesmo coxo. Eles começam a dar barradas uns nos outros. Bode, ele não tem pastor, ele é pastor de si mesmo, ele não obedece. Ele vai onde é conveniente para ele. Eu estava no sertão certa vez, e o irmão da casa, o proprietário, criava ovelhas. Eu estava com a minha família e as ovelhas estavam todas numa sombra, era uma hora quente do dia,
E quando o pastor, que era o dono, entrou no cercado das ovelhas, as ovelhas vieram para onde o pastor estava e cercaram o pastor. Que coisa bonita! Então nós caminhamos para debaixo da sombra, elas foram para lá, quietas assim. E eu comecei a perguntar a ele sobre ovelhas, e ele disse que eu perguntei o quanto custava a ovelha para o abate, e custava menos do que a carne de bode. Eu falei sobre carne de bode, carne de ovelha, e ele me explicou que carne de ovelha é mais barata do que carne de bode. Bode é mais, e ovelha dá mais trabalho de criar do que bode. E tem uma erva que a ovelha come que fica maluca, fica doente, uma situação dessa. O bode é mais fácil de criar. E o preço da carne de bode é melhor do que o preço da carne de ovelha. E eu perguntei, por que então o senhor não cria bodes? Ele disse, é porque dá muito trabalho. Os bodes pulam a cerca. Os bodes não tem pastor. Não tem cerca que eles não pulem. É trabalhoso cuidar de bode. Mas de ovelha não. Ele criou bodes e não quis mais criar. Então, se tem alguém, pense nisto. Jesus diz que naquele dia vai ser separado as ovelhas dos bodes. Então, no rebanho de Deus, nós temos ovelhas e bodes. Parece igual, a carne talvez você até confunda a mesma carne. Talvez a carne de bode seja até mais cara. Mas bode é uma coisa, ovelha é outra coisa. Deus, o Senhor Jesus Cristo, tem ovelhas, não tem bodes. As ovelhas não seguem o seu pastor. Os bodes não seguem, a ovelha segue. O irmão Branda contou, e aqui diz, apacentando-se a si mesmos, porque estes não têm pastor. Eles fazem o que eles querem fazer. E se nessa noite você faz o que você quer fazer, você não tem um pastor. Porque o pastor é aquele que guia as ovelhas. O irmão Brana contou que ele foi na Índia. E na Índia, talvez vocês conheçam, vocês conhecem a Feira de São Joaquim, que eles colocam aqueles montes de frutas numa lona no chão. E lá na Índia, onde o irmão Brana foi, havia pastores que caminhavam com seus rebanhos. E para que você saiba, quem cria boi é pastor, quem cuida de camelos é pastor de camelos, quem cuida de porcos é pastor de porcos, é o apacentador, o cuidador. Então, há rebanho de porcos, aqueles 2.000 porcos que se precipitaram no abismo quando receberam os demônios, os pastores deles expulsaram Jesus. Eles eram pastores daqueles porcos. Se lembram da história do Gadareno? Eram cuidados ali, aqueles animais, por pastores. Então tem pastor de porco, mas também tem pastor de ovelhas. Amém? E o profeta olhou que ali na Índia haviam criadores de ovelhas, pastores de ovelhas, e ele notou que um pastor de ovelhas vinha a caminho e as ovelhas vinham atrás dele, o pastor caminhando e as ovelhas seguindo o pastor. Que coisa bonita! E o pastor se direcionou àquela feira. Então o profeta pensou, agora que vai ser? Quando essas ovelhas passarem por aquela rua estreita, com um monte de tomate aqui, um monte de cebola aqui, e pimentão, e folha, vai ser a maior confusão. E qual foi a surpresa do irmão Branham? Que o pastor estava caminhando pela trilha estreita, com verdura aqui, e folha aqui e tal, e as ovelhas não pararam para comer, porque o pastor não parou. Disse o irmão Branham, mas se fossem bodes, vocês podem esperar a terceira guerra mundial ali, porque eles iam fazer a maior confusão, porque o bode faz o que quer, ovelha não faz o que quer. Ovelha é mansa, bode não, bode é aquele que tem iniciativa. E esses são os que dão problemas. Jesus está caminhando por aqui, por Salvador, e aqui na Bahia, aqui no Brasil e aqui na terra. Há um caminho que ele está caminhando.
As ovelhas estão seguindo os passos de Jesus. Jesus não para onde há um monte de tomate e o povo está lá falando mal um do outro, jogando tomate um no outro, criticando. Jesus passa. As ovelhas olham para aquele monte de tomate e passam. Eu vou querer tomate para jogar nos outros? Jesus passa então por um monte de dinheiro e o povo brigando por dinheiro. Jesus passa pelo dinheiro e as ovelhas passam também. Não param para brigar por dinheiro. Jesus não briga por dinheiro. O ímpio pede emprestado e não paga, o justo dá, é o que diz a Bíblia. Então crente não briga por dinheiro. O crente, quando ele se compromete, quando ele dá a sua palavra, mesmo com o dano seu, ele permanece com aquilo que ele prometeu. Então, quando as pessoas estão brigando, sendo desleais, Jesus passa. Mas o que vemos? Tantos que dizem serem ovelhas de Jesus param para fazer suas arrumações, seus problemas nesses montes de alimentos que o mundo oferece. É verdade. Então você sabe quem é de Deus ou não? Um crente tem uma cara só, assim falar e assim proceder. Mas tem crente que na igreja é uma coisa, fora é outra coisa. Não caminha seguindo Jesus. Isso é a verdade. Mas os bodes são cheios de resposta. Qualquer bode é quase um pastor. Eu sei fazer mesmo o que você sabe fazer. Eu sei escolher comida, eu sei fugir de animal, eu sei tudo. Sabe? Então você bode, você é um pastor de você mesmo, não é assim? Não preciso de ninguém. Há um ditado de tropas militares, de grupos militares, e eu concordo com esse ditado. E nós somos da tropa de Jesus, né? Que diz assim: podemos ser fortes individualmente. Você pode ser forte, mas todos nós juntos somos mais fortes. Vocês estão me entendendo? Alguém pode ser forte individualmente, você pode ser forte sozinho, mas todos nós juntos somos invencíveis. Amém. Você não é mais forte do que todos nós juntos, não. O que acontece, meus irmãos, é que alguns pensam que podem vencer. O que acontece? O pastor, o amigo, a voz mansa, ensina o que é correto. Eles não querem ouvir. Eu sou o bode, todo bode é quase um pastor. Ele sabe o que fazer, sabe onde ir, sabe como se guiar. Muito bem, então ele vai. Só que aí ele não vai enfrentar alguém que é correto, alguém que é amável, alguém que quer cuidar dele. Ele vai enfrentar um leão. E o leão não vai ter amor com ele, vai estraçalhar ele, vai devorá-lo. Não quer o pastor, não quer obediência, não. Eu quero viver livre. Onde? Livre onde, bode? Na natureza? Você vai ser achado por alguém e vai virar churrasco, bode. Não, mas o senhor também pode me vender e virar um churrasco na hora certa. Mas eu estou te cuidando aqui. Você vai viver mais aqui, que eu tenho amor, eu te vi crescer. Se você tiver que morrer aqui no rebanho, vai ser na hora que eu decidir. Agora, se alguém achar você na rua, vai pegar você e você vai ser morto na hora. Aqui eu vou morrer, aqui talvez você morra, eu não sei, mas lá é certo. Se na igreja está ruim, no mundo estará pior, meu irmão. Mas o povo não entende isto. Quando é que com Satanás vai ser melhor do que com Jesus Cristo? Mas eles pensam que podem fazer e fracassam miseravelmente. Eu ouvi certa vez o que vou dizer para os irmãos. Há 4 grupos de pessoas. E aqui eu quero saber qual dessas pessoas você é. Napoleão falou sobre essas 4 pessoas, e você pode criticar isto, porque isso não é Bíblia. Apenas um comentário desse homem que era um grande general. E como somos um povo, nós observamos cada um, nós relacionamos com os seres humanos. Mas observe se não tem razão isso que eu vou dizer a vocês. E o que disse esse homem? Ele dizia, que quando ele ia escolher o seu exército, os seus homens, quando ia colocar eles organizados, dar cargos a cada um deles, ele separava 4 tipos de pessoas. As pessoas inteligentes, que tinham iniciativa, as inteligentes sem iniciativa, e as mais simples, não vou chamar de burras, mas as mais simples,
que tinham iniciativa e as simples que não tinham iniciativa. Ele pegava essas pessoas que eram inteligentes e tinham iniciativa, colocava como no alto escalão, oficiais superiores, oficiais generais, oficiais superiores. Aquelas pessoas inteligentes que não tinham iniciativa, colocava para receber ordens dos oficiais, seriam os oficiais subalternos, porque não tinham iniciativa, mas eram inteligentes para obedecer. Então essa também tinha lugar no exército de Napoleão. O terceiro grupo que tinha entrada nesse exército eram aquelas pessoas que não eram inteligentes, exercitadas poucos na mente, mas que não tinham iniciativa. Essas obedeciam aos oficiais intermediários, que se obedeciam aos oficiais superiores. Mas aqueles que eram considerados por Napoleão que não eram tão inteligentes e que tinham iniciativa, ele não colocava no exército. Por quê? Porque aquela pessoa que não tem sabedoria e tem iniciativa vai botar todo o exército a perder. Ele vai querer fazer o que ele não sabe. E eu chamo essas pessoas de bodes. Eles querem fazer o que não sabem. Sabem criticar qualquer coisa, desde a música até a mensagem, até a administração da igreja, criticam tudo. Mas se você colocasse essas pessoas para fazer isto, não fariam bem. Mas sabem criticar. Eles têm iniciativa, quer mudar isso, quer mudar aquilo, mas não têm capacidade naturalmente para fazer essas mudanças e se colocam apenas como críticos e acham defeito em todas as pessoas, menos nelas próprias. Se julgam que estão melhores, e quando fazem isto, não tem lugar para batalhar com Jesus Cristo. Napoleão falou assim, mas o que é que nós falamos aqui? Deus usa alguém que consegue se render a Ele. O profeta disse que todo o meu trabalho, agora é a mensagem, não é Napoleão mais falando não, é o profeta. Todo o meu trabalho, disse o Mombrana, é sair da frente e deixar que ele faça a obra. Então, quando nós lemos apacentando-se a si mesmo, ora, se essa pessoa está tomando decisões por si mesma, por si própria, e nós somos chamados nessa mensagem, o contrário, a deixar que Deus tome as decisões. Amém. E esse é todo o nosso trabalho, meu irmão, minha irmã, é saber a decisão do Senhor e acatá-la. É isto. É não sermos nós pastores de nós mesmos. E isto, claro, que me inclui também nessa noite. Eu não posso fazer aqui aquilo que eu quero, aquilo que é mais cômodo. Eu tenho que orar, pois se não orar, eu fico só. E eu não quero estar sozinho. Eu quero, quando fazer uma coisa, Deus esteja comigo. E até aqui, por sua graça, Deus tem estado comigo, mesmo eu sem merecer, com tantas falhas, não é? Mas eu não tenho esta falha. Eu não acho que sou infalível. Eu não acho que sou perfeito. Isso já me ajuda. Eu pergunto a Deus e peço que Ele venha e que faça alguma coisa. Então Ele faz. Se eu fosse, ao contrário, arrogante e pensasse que podia, então assim eu não teria condição de fazer nada. Deus chama aqueles que... Deus pega uma pessoa que as coisas que não são, para envergonhar as coisas que são. Se você pensa que alguém, disse o Mombrana, Deus não pode te usar. Disse ele, Deus pode usar você quando você se considera um dom ninguém, não um dom alguém, dom fulano de tal. Deus não pode usar você. Quando você diz assim, eu não sou ninguém, então aí Deus pode te usar. Devemos então colocar todo o nosso orgulho de lado e nos render a Deus, porque Deus é impessoal. Deus é maior do que todos nós. Quando conseguimos sair da frente e deixar que Deus nos use,
confiar que Ele nos guiará, sem interferir, sem pôr nossa opinião para interferir as coisas. Isso é o problema, porque nós temos opinião para tudo. Por que não paramos e oramos? Senhor, qual é a tua vontade? O irmão Brana, e digo isso encerrando, porque você não deve ser pastor de você mesmo, você deve ter um pastor que te apacente, e você deve ser guiado pelo Espírito Santo. Se você sai disto, você está só, está fora do projeto de Deus, você é um clandestino. Assenta-se em nosso meio, atua como um bode. Finalmente haverá uma feira por onde passaremos, e você parará em algum monte que te atrairá, e você perderá a carruagem, e haverá alguém disposto a te alcançar, e este é Satanás. O que nós devemos fazer realmente é nos doarmos ao Senhor Jesus Cristo, deixarmos que Ele nos use, colocarmos nossa opinião de lado, fazermos exatamente o que Ele disse. Se conseguimos fazer isto, nós começamos a andar em lugares que nós nunca entendíamos que podíamos passar por ali, mas estaremos ali. Por quê? Porque temos ouvido a sua voz. Quando você orar sobre algo, o profeta disse, você tem que esperar que Deus orar dizendo, Senhor, eu quero fazer, tem tal e tal coisa, Senhor. Para mim, se o Senhor me disser não ou sim, para mim é tudo igual, Senhor. Seja a tua vontade. Então você ora e Deus te guia. Mas qual é a tua vontade, Senhor? Eu gostaria de... Para mim, se o Senhor falar para eu não ir, eu não vou. Se o Senhor falar para eu ir, eu vou. Mas qual é a tua vontade? Eu me coloco aqui em tua mão para que o Senhor me guie. Ele vai te guiar. Mas o negócio é que nós temos uma vontade, dizemos, Senhor, a minha vontade é essa. Eu não quero ir, Senhor. Sabe? Então eu estou orando aqui para o Senhor me mostrar as coisas para eu não ir. Não vai dar certo. Você pode dizer, Senhor, eu não quero ir. Mas se o Senhor me mandar ir, eu vou. Se eu mandar ficar, eu até vou gostar. Mas eu quero saber onde o Senhor quer que eu fique. Pois termino dizendo, meus irmãos, a melhor coisa para você é fazer aquilo que Deus quer que você faça. Não seja pastor de você mesmo, não seja autônomo. Há uma diferença entre você ser autônomo e você ser tem a autonomia e outra palavra. É porque nossos estados aqui do Brasil são autônomos, mas nós somos uma federação. Os nossos estados aqui do Brasil não podem separar-se um do outro. Isso é guerra. Nós temos autonomia como estados para decidir, mas há uma lei máxima que rege todos nós. Somos irmãos, não podemos nos afastar. Brasil é Brasil, cada pedaço desse chão. Nós somos autônomos, mas Deus tem uma lei federal que manda em todos nós, e é a palavra. Então você pode dizer, Senhor, eu gostaria disto, mas qual é a tua vontade, Senhor? Se o Senhor não quer me dar isto, amém. Eu não quero, então não me dê. Se queres, agradeço. Mas qual é a tua vontade, Senhor? E Deus fará saber qual é a sua vontade. Se você tiver essa grandeza, você será guiado em lugares que você nunca pensou em ir, e Deus te fará ir e viver coisas que você nem pensou que podia viver. Deus te leva em lugares. Penso eu, e acho que você concorda comigo, que a escolha de Deus é melhor do que a nossa. Amém? Vamos ficar de pé. Não sejamos nós pastores de nós mesmos. Sejamos ovelhas de Jesus Cristo. E ele disse, minhas ovelhas ouvem a minha voz. A um estranho não seguirão. Ora, um estranho tem uma voz. Então, essa voz que chama a ovelha, que a ovelha não segue, é uma voz estranha. Ora, e se a voz de Deus é a palavra falada, a voz de Satanás é o quê? Uma voz estranha, contrária à palavra. Tudo que é contrário à Bíblia é Satanás. Não creia nisto. Vamos orar. Eu não sei se há algum pedido, irmão Manuel, no caderno de oração aí, mas eu tenho gratidão ao Senhor por
pela vida do irmão Reginaldo, me faz muito feliz, não é? Eu não sei como está o irmão Johnny, irmão Josival. O senhor pediu oração aquela vez, minha esposa disse que eu nem orei, eu perdoe. Vai bem ele, como está agora ele, senhor? Então vamos orar pelo irmão Johnny. E vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado por esta palavra. Ó Deus, ajude a mim, Senhor, pastor desta igreja, a não me apacentar a mim mesmo, a ter Tu como guia, Senhor. E se eu conseguir ser guiado por Ti, eu sei que meus irmãos, a quem me destes para cuidar aqui, também aprenderão a ser guiados pelo Senhor. Não queremos ser pastores de nós mesmos, queremos ter um pastor, e é o Senhor. Porque está escrito: eu sou o bom pastor dá a vida por suas ovelhas, e este é o Senhor Jesus. Nos concede então sermos mansos, sermos obedientes a Ti, ó Pai, e seguir os Teus passos onde for, seja onde for, queremos Te seguir, Jesus Cristo. Amém. Nós temos dificuldades, necessidades, Senhor. Em especial, coloco que Tu tenhas misericórdia, Senhor, do Johnny, irmão do nosso irmão. Eu estive lá, orei por ele, Senhor. Se ele pudesse ter crido ali, Senhor, no seu coração já estaria tudo bem, Senhor. Verdade. Por que não creio? Porque nós somos tão lentos. Verdade. Mas mesmo agora eu oro, tem misericórdia, Senhor. Amém, Jesus. Tem misericórdia. Oh, Deus, ajuda. Que ele possa ver a salvação, ver a cura e crer, aceitá-la. Porque médico nenhum cura, remédio nenhum cura. O Senhor é o nosso curador. O Senhor é que cura nossas enfermidades. A vida pertence ao Senhor. Tu tens as chaves da morte e do inferno. O Senhor que determina tudo. Ó Deus, tem misericórdia. Nós oramos, ajude aquela família. Ó Deus, manifesta-te ali, Senhor. Salva aqueles que hão de ser salvos. Amém, Jesus. Estendo isso a cada família representada aqui. Amém. Será que nós não temos irmãos ali nestas famílias dessa igreja, Pai? Visite-os, cura-lhes, Senhor. Abençoa este povo. Amém, Jesus. Que Tua bênção se espalhe, Senhor, por nossas famílias e nossos lares, refazendo, reconstruindo o que Satanás tem destruído, porque maior é Deus para fazer isto. Verdade. E cremos que Tu podes fazer e pedimos que Tu faças, ó Pai. Amém. Agradecemos muito, Senhor, por Tua graça e por constatarmos que nós estamos indo à frente por Tua graça, Senhor. E por vermos os sinais da Tua vinda, por vermos a Tua palavra cumprida, por estarmos seguros nesta noite. Te agradecemos. Amém. O que precisamos então, Senhor, mais da Tua presença. E eu oro então assim, Pai. Eu oro que o Senhor encha o Teu povo com o Teu Espírito Santo. Eu oro por um avivamento pentecostal nesta igreja. Amém. E oro por renovação, Senhor. Amém. Eu oro por aumento de fé, ó Deus. Amém. Oro por milagres, por cura, Senhor. Oro por maior intimidade nossa com o Senhor. Oro por Tua vinda, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus Cristo. Oro por essas coisas, Senhor. Nos concede estarmos atentos à Tua vinda. Amém. E quando voltares, Senhor Jesus, que nós estejamos apercebidos e que nada neste mundo nos prenda aqui embaixo. Nos concede vencer os montes de frutas e de ofertas que Satanás, nosso adversário, nos mostra enquanto caminhamos. Nos concede olhar sempre para Ti, Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém, Jesus. Em Teu nome, Senhor Jesus Cristo, nós te oramos, agradecidos. Nos leve em paz aos nossos lugares, nos livra do mal. É o que nós te pedimos, em Teu próprio nome, Senhor Jesus. Amém. Amém. Diga a Deus, abençoe seu irmão. Amém. Aleluia. Vamos em paz. Glória a Deus.